Fala galera, tudo bem com vocês? Vai iniciar mais um Fala Z com o Santi e hoje o nosso convidado dispensa comentários, referência na educação física na nossa cidade, na região, capoeirista, mestre, instrutor de natação, profissional de muita qualidade, não vejo ninguém falar nada de mal dele e a gente tem o maior prazer e alegria de receber hoje no Fala Z, Mestre Ricardo. Gabriel, primeiramente gostaria de agradecer você aqui essa oportunidade, né? Porque é muito importante, a gente deixa marcas na vida das pessoas, mas deixar algo registrado para a gente é mais importante ainda, porque como a gente não é eterno, né? Então as pessoas no futuro vão poder saber, né? Quando falarem de mim, saber mais um pouquinho de mim aqui, né? Indo buscar lá no seu canal aí. Fico satisfeito, acho legal ter essa mente, essa opinião, essa ideia. Né, é algo até bacana, cara, da sua parte para quem vem, né? E, poxa, fico satisfeito. E interessante mesmo, realmente, algo que eu não tinha parado para pensar, realmente é um legado. E o que a gente está fazendo aqui agora, ele fica mesmo. Poxa, parabéns por essa visão, confesso que fiquei surpreso agora. Mas, cara, como a gente sempre faz aqui no Fala Z, você viu o primeiro? Sim, o Marco. A gente fala um pouco da infância, né, dos nossos convidados, das pessoas que estão vindo aqui, a gente quer falar, quer conhecer de fato. E uma curiosidade, o Ricardo Faustino, o mestre Ricardo, acredito que Ricardo quase ninguém conhece ele, daqui a pouquinho vocês já vão entender um pouco melhor sobre essa questão do mestre. Ele, apesar de ser uma pessoa de muita influência aqui na nossa cidade, ele não é daqui, né, mestre? Você nasceu aonde, cara? Eu nasci em Santa Amaro, né, na cidade de São Paulo, na estado de São Paulo, né? E com 3 anos que eu fui para Juiz de Fora. Retornei, né? Porque na verdade meus pais eram de Juiz de Fora. Eles foram tentar a vida lá em São Paulo, né? E não dando certo, com 3 anos, lá eles, né, me tiveram. E com 3 anos a gente retornou, porque a vida lá estava bem mais difícil, né? Do que estava em Juiz de Fora. E meu pai sempre viajando, meu pai era motorista de ônibus. E minha mãe, ela sempre foi cardíaca. Então ela tinha muitos problemas tal para ela poder ficar na cidade, igual de São Paulo, grande, né? Então ficava meio complicado ficando sozinho. Como a família da minha mãe toda de Juiz de Fora, então nós teríamos um respaldo melhor, um apoio melhor, estando perto da família, próxima à família. Por retornar. Isso. Entendi. Então você não lembra nada de Santo Amaro? Não. Você voltou lá depois? Não voltei, mas tenho vontade de conhecer, uma vontade muito grande de conhecer. Legal. Né? Mas assim, eu não lembro de nada, né, na época. Você era filho único quando você foi, não? Não, tinha uma irmã, que é a Eliane, que era mais velha, né? E logo depois que nós voltamos, aí teve mais 2, né? Que foi a Rosane e a Joana Dark. E depois veio a Charlene, que é um segundo relacionamento do meu pai. Entendeu? Entendi. Então você tem 3 irmãos. E depois, agora, recentemente, meu pai tem 83 anos, não tão recente, mas 18 anos. 18 anos. 18 anos atrás veio a Pamela também. Entendeu? Pamela. Já é a minha outra irmã. Né? Joana Dark, esse nome me é estranho. Ela é aqui de São João? Não, ela é de Juiz de Fora também. A minha família é toda de Juiz de Fora. Então deve estar confundindo com alguma outra Joana Dark de São João. Sinceramente, eu também não sabia que tinha tantas irmãs assim. E só irmãs. Bacana. Não tem irmãos. Bacana. Então foi para Juiz de Fora ali, criança, passou a infância toda lá. Você lembra mais ou menos como é que foi assim, o bairro que você morava? Você se lembra? O bairro era o bairro Bonfim. Sempre morou lá? Isso, lá perto da igreja de Santa Rita de Cássia, né, lugar onde eu cresci ali, e do lado da minha casa tinha o lugar onde eu estudava, que é o Padre Frederico Vink, que é onde eu fiz todo o meu estudo inicial, né, as séries iniciais, ensino fundamental foi todo feito lá, né, e é onde eu cresci ali naquele bairro ali, muitos amigos. Bacana. Né. A gente gosta de falar disso também, uma infância bem movimentada. Já gostava ali do esporte, alguma coisa? Tinha já essa influência ou não? Sim, meu pai era um lutador antigamente chamava telequete, que hoje em dia é chamado luta livre. Né? Meu pai era um lutador de telequete, fisiculturista, né? Gostava muito de esporte, e eu tinha um tio também, tio Geraldo, que a gente chamava de tio Brotinho, que também era lutador de luta livre, inclusive ele tinha um ringue na casa dele. Seu pai era grandão ou não? Não, baixinho igual eu. Igual você? Igualzinho eu também. E ele fazia parte do grupo lá de grandes lutadores da época, né? Que é o Ted Boy Marino, o Verdugo, né? Que eram ícones da modalidade. Isso. Então, assim,
Seu pai lutou contra esses caras. Isso, ele fazia apresentações, que na época não era uma luta, né? Era tudo era uma coisa combinado. Isso, mas eram coisas que exigiam uma capacidade física, imagino que muito absurda. Grande, com certeza. Então, assim, eu sempre convivi muito com esse tipo de situação. E isso me aguçava e me chamava o interesse. Uhum. E no bairro onde eu morava, né, no Bonfim, tinha uma igreja lá no bairro, né, que é a Igreja Santa Rita de Cássia, que tinha um salão paroquial onde era um ministrado aulas de capoeira. Quem dava aula lá era o mestre Pinheiro, né? E muito famoso no Juiz de Fora, e a capoeira me chamava muita atenção, né? Que eu assistia eventos e tal. E aí eu pedi meus pais para que pudessem matricular na capoeira e eu me matriculei. Né? Entrei na capoeira e tal, e foi a paixão mesmo. E aqui a gente estava falando em off, você falou que gostou da capoeira, porque você era meio estressadinho, né? Agora você fala isso aí, eu quero que você fale também. Pois é, não, porque eu gostava, na verdade, eu gostava muito de briga, eu gostava de brigar, né? Desde garoto eu gostava muito de brigar. Calma, assim, essa mansidão, não imagina. Na verdade, Gabriel, nós tínhamos lá era coisa de criança, mas nós tínhamos nosso grupo, que era do Bonfim, né? Da Bonfim, e tinha um grupo do Bairu, né, que era um bairro próximo lá. E do Bairu era o pessoal que tinha um nível social maior. Sim. E nós não éramos no nível social maior. Então a gente tratava brigas, sabe? Combinava? Combinava briga, mas era uma briga tudo com respeito. Ai, gente, pelo amor de Deus, já passou, né, velho? Já passou, graças a Deus. Então a gente combinava brigas, né? A gente tinha um horário marcado, quem ia brigar, era tudo muito sério. Se brigava, cada um ia pro seu canto, não tinha... Entendi. Então era uma coisa bem organizada. Então, assim, e o que aconteceu? Quando eu fui para capoeira, o mestre Pinheiro, ele tinha um código disciplinar, né? E nesse código, um desses itens era, se você brigar lá fora, você é expulso da academia. Então ele não admitia brigas fora da academia. Então se você tivesse vontade de brigar, de lutar ou extravasar a sua energia, o que você tinha que fazer? Você ia para a academia e dali fazia uso, canalizava a sua energia negativa ali, ou positiva. Né? Bacana ele ter esse posicionamento, acredito que ali foi literalmente um divisor de águas também, com certeza, como vida, como homem, né? Eu comentei com o Marco aqui, a atividade física ela traz isso pra gente, de certa forma ela consegue direcionar ali os praticantes a melhorarem mesmo, uma educação, respeito maior, disciplina, ela, através do esporte, ela gera esse caminho, né? E acredito que a partir do esporte, com certeza, você se desvencilhou um pouco dessas brigas organizadas aí que você Isso, com certeza, né? E meus amigos, né, infelizmente, eles trilharam caminhos errados, né? E eu, graças a Deus, consegui, dentro da capoeira, sair desse ambiente, né? Sim. Então isso me favoreceu muito e me deu a possibilidade de eu alcançar coisas melhores na minha vida. Com certeza. Então assim, foi muito interessante, muito importante, eu vejo a capoeira com muito carinho, muita importância na minha vida em detrimento disso. E assim, uma coisa também, Gabriel, que eu não pagava mensalidade. Eu não pagava mensalidade, porque chegou uma época na minha vida que os custos da minha casa, também da doença da minha mãe, eram muito altos. Então eu não tinha condição de pagar. Você já era adolescente? Já era. Você conheceu a capoeira com quantos anos? Com 12 anos de idade. Entendi. Então o mestre falou assim, não, você não precisa pagar mensalidade, você vai treinar aqui quando você precisar de alguma coisa. Isso. Você me ajuda. Então era essa troca. E a gente criou assim, uma amizade muito grande, sabe? Quando ele precisava de viajar, eu quem tomava conta da academia, eu dava aula, inclusive dei aula na academia de comércio para ele, que ele dava, era professor de capoeira também na academia de comércio, em Juiz de Fora. Eu dava aula para ele em substituição. Entendi. Por causa da adolescente ele já dava aula lá, então conhecia vários lugares. E aí assim, eu fui gostando muito daquilo que eu estava fazendo e do meio que eu estava vivendo. Então foi assim algo bem que aconteceu de uma maneira muito natural, que foi me abraçando de uma maneira muito forte e muito natural. Então, assim, essa minha vida na capoeira, no esporte, ela cada vez mais foram esportes me envolvendo. Depois, nós viemos fazer uma apresentação aqui em São João. E eu queria te perguntar isso, porque a gente colocou também aqui, e foi um momento, assim, inusitado, né? Porque você vai contar melhor pra gente essa vinda sua pra São João, como que foi? Na época treinava com a gente o Ivan Pimenta, né? E o Leonardo Pereira, que é o Nadim, conhecido mestre Nadim. Então eles treinavam também com a gente lá em Juiz de Fora, no salão. E eles são daqui de São João, né?
E o Pinheiro já tinha dado aqui aula em São João. Entendi. Então eu tinha um carinho muito grande pela cidade e tal. E o Ivan e o Nadim conseguiram essa apresentação. Combinaram para trazer vocês aqui. Isso, para nos trazer aqui. E a gente fez a apresentação. E na época estava lá presente o Gefico, o Ico. Tinha uma galera. O Ico do desenho, Isso, o Ico. Entendi. E fazia capoeira com o Pinheiro lá atrás, lá fez muito tempo com ele lá. Quando ele lecionava as aulas aqui em São João. Isso. Entendi. O Versinho também, praticava também, na época com ele também. O Versinho, que trabalha com meio ambiente aqui em São João também. Então, assim, vimos nessa apresentação, e aí, após a apresentação, o pessoal falou, Pinheiro, você tem que voltar a dar aula aqui e tal, não sei o quê. Inclusive, eles participaram da roda lá, né, junto com a gente. Esses meninos. Participaram, tiveram uma participação lá no dia do evento. E aí, o Pinheiro, ao término do evento, Pinheiro, eles chegaram até o Pinheiro, tem que voltar a dar aula aqui em São João, não sei o quê e tal. Pessoal, eu não consigo, não venho dar aula não, mas eu vou apresentar para vocês quem vem dar aula. Nessa época, eu já substituí meu professor lá em Juiz de Fora, já dava aula em vários locais lá para ele. Aí ele falou, vem cá, aí me chamou, falou assim, quem vai dar aula aqui para vocês é ele aqui, eu. Eu falei com as situações inusitadas porque, cara, ele jogou a pomba ali na sua mão e não tinha como nem se recusar. E eu tava no quartel nessa época, né? Tava em Juiz de Fora. Juiz de Fora, no quartel, né, com 18 para 19 anos. Tava no quartel, eu falei assim, olha, ele vai dar vocês vão combinar com ele aí o jeito que ele vem, o que ele vem fazer e tal. Você nem pensou 2 vezes ali também? Não, eu falei assim, não, você aceitou. Vou aceitar, né? Gostou da ideia do desafio? Isso. Entendi. E eu sempre, né, gostei de dar aula e tal, aí eu vinha dar aula sábado. Todo sábado eu vinha dar aula, comecei a dar aula no Esplendor do Morro, né? Na época quem abriu as portas foi o Quirino, né? O saudoso Quirino, que nos abriu as portas lá e falou, pode dar aula aqui à vontade. Tal. Muitos horários? Como que era? Eu tinha sábado, tinha 2 horários, um de criança e outro dos adultos. Legal. Tinha 2 horários. Você lembra mais ou menos quantas pessoas foi nesse começo? Era assim, muita. No auge ali, imagina. Era muita criança, muita criança. Que legal. Eu não me recordo, não, porque era o salão do Esplendor, era lotado de crianças. Eu ia fez umas 50. Tinha bastante. E aí a gente começou ali, a família Gomes também da Santa Rita, né? Hoje o mestre Damião, com os pais dele. Também os pais dele foram fundamentais também, porque nos abraçaram, me abraçou como se fosse da família também. Inclusive, o que era casado com a irmã dele, né? Que é o Gefico, eu dormia na casa do Gefico. Né? Eu dava aula no sábado, dormia, domingo eu ia embora para o Juiz de Fora novamente. Voltava para o Juiz de Fora. Então, assim, minha vida era aquela correria. A semana toda no quartel, final de semana aqui. E os seus pais, assim, sua mãe ainda era viva ainda? Era viva ainda. Sim. Eles viam isso e aí eles achavam... como é que te motivou a vir pra... na verdade, minha mãe chorava toda vez que eu pegava o ônibus. Que isso, cara? Minha mãe, não vai embora não. Você vai acabar ficando por lá e tal. Mas eu estava prevendo que... E acabou acontecendo, né? E na verdade eu me apaixonei por São João. Né? Que legal. Você nunca tinha vindo então, assim... Eu vinha, eu tinha vindo antes de dar aula aqui, eu tinha vindo umas 2 ou 3 vezes, a gente vinha pra cá. Mas não tinha familiar, não tinha amigo? Não, eu tinha só o Nadim e o Ivan. Por conta da capoeira ali. Por conta da capoeira, eu não conhecia outras pessoas, não sei os dois. Então assim, aí essa vinda pra cá, né, eu fui cada vez mais apaixonando pelo lugar, pelas pessoas que me acolheram de uma forma assim, muito, muito carinhosa, sabe? Mas não tem como também, né, minha? A gente tem que citar, você sempre foi um cara muito agradável, então, assim, muito legal. A cidade foi muito acolhedora, sabe? E a capoeira, inicialmente, ela não foi muito bem recebida, porque, na verdade, mesmo lá atrás, a gente sabe que a capoeira tem uma história de perseguição, né? Então, assim... No começo o pessoal ficou meio ressabiado. Algum malandro que está vindo aqui se aproveitar. Inclusive, na época que eu tive uma dificuldade de arrumar lugar para ir para dar aula, e eu fui procurar um diretor, eu gostaria nem comentar a respeito do nome, né? Eu fui procurar um diretor de um clube, e ele fez um comentário assim, né? Teve aqui um professor de karatê que pegou a inscrição, todo mundo matrícula, foi embora e nunca mais voltou. Eu pedindo ele para dar aula no clube, aí eu já senti assim, ele não quer que eu tenha aqui achando que eu vou atuar dessa forma. Então dali, ele não deu resposta nem que sim, nem que não, mas eu já saí dali com ideia de buscar outro lugar. E dali já fui para outro lugar, dei aula no Operário, no sindicato da fábrica. Mas já morando em São João ou ainda vindo aos sábados? Não, já morando aqui. Entendi. Você veio morar mesmo, veio quantos anos?
Eu vim morar aqui, foi com 22 anos. Então você ficou um tempo bom nessa batida. Nessa batida, fiquei bastante tempo. Porque depois eu fiquei dando aula terça e quinta. Depois que eu saí do quartel, eu fiquei dando aula terça e quinta. Eu vinha na terça, voltava, vinha quinta, voltava. E aí você trabalhava com o que lá em Juiz de Fora? Juiz de Fora eu dava aula de capoeira também. Ajudava, mas então já, mestre. De certa forma, vivia já da capoeira. Isso, já vivia de capoeira. Entendi. Lá e aqui. Então você conseguia se organizar. Eu achei que você tinha outra função. E eu comecei a dar aula também em Bicas também. Aí comecei também. Aí já era. Então já tinha estourado a bolha, digamos assim. Aí já tinha. Aí depois que eu vim morar mesmo em São João, definitivamente, né? Aí eu falei assim, não, eu preciso. Tá ficando cansativo de eu ir. Não só cansativo, mas perigoso, né? Estrada e tal. E eu sempre de ônibus, né? Vendo de ônibus. Eu não tinha recurso para comprar carro, um veículo que fosse. Então eu resolvi morar definitivamente aqui em São João. Entendi. E essa época é interessante, eu imagino que tenha vindo o apelido mestre, né? Sim. Porque assim como a gente brincou aqui, Ricardo é o seu nome, mas eu acho que mestre hoje é de fato o seu nome, né? Porque você atende ali. E veio por conta da capoeira, então. Isso, justamente. E interessante, Gabriel, que na época que eu vim eu não era mestre ainda. Eu era contramestre. É anterior ao mestre. Anterior ao mestre. Entendi. Então, quer dizer, eu não tinha ainda esse codinome, né? Mas então devia ser Ricardo, professor. Era professor, instrutor, sabe? Então, depois que eu formei, né, e a minha formatura de mestre foi em Juiz de Fora, na Academia de Comércio, e os alunos aqui foram lá assistir, muitos alunos aqui foram lá assistir, presenciar e tal. Então já veio com essa, não, é o mestre, agora ele é o mestre. Então não teve mais como correr. E até hoje, assim, as pessoas que me conhecem tanto tempo, quando chama Ricardo perto de mim, desconhece quem que está chamando, não é o mestre. É interessante que ficou como na escola, né, onde eu dou aula, né, no Coronel, eles me chamam de tio mestre. Que isso? Tio mestre. Você vê, mestre é seu nome. É o meu nome. Não tem jeito. Eu acho até interessante. Que legal, cara. Alguns professores falam assim, me chamam de tio mestre. Eu falei, o que eles me chamam. É o jeito agora. Entendi. Então você veio, decidiu, poxa, não tá dando certo essa função toda, essa correria, preciso me estabilizar. E aí, pelo seu carinho por São João, já tinha, colocou na sua cabeça ou já tinha alguma outra situação? Não. Eu vim pra cá mesmo com o intuito de dar aula, ficar aqui e, né, me estabelecer aqui, né? E aqui eu fui ficando, depois eu comecei também a dar aula de natação, né? Eu dava aula de capoeira para os filhos lá do dono da Convés, né? Que era o Helder Furtado e o Afonso Furtado. Sim. Dei aula para os meninos deles, né? Quando pequeno, o Vitor e o Pedro e o Maurício e o Felipe, né? Foram os 4 que eu comecei, os gêmeos lá da Convés. Eu comecei a dar aula para eles. Eu digo até que, assim, foi a minha faculdade para ser pai, né? E eu tenho um carinho muito quantos anos, mais ou grande, menos, quando você começou? 4 anos de idade, né? Porque, assim, eu não tinha filho, e na época eu nem namorava, né? E eu dava aula o dia inteiro, então, assim, eu via naqueles meninos assim, poxa, eu quero meus filhos, tratar meus filhos desse jeito aqui, eu quero que meus filhos sejam assim. Legal. Então eu via eles como meus filhos mesmo, né? E aí eles foram da capoeira, aí como eles tinham piscina em casa também, eles sentiam a necessidade de ensiná-los a nadar, se defender da por questão de segurança. E como eu já tinha uma vida uma história com natação, porque eu também fazia natação em Juiz de Fora, né? E aí o que aconteceu? Eles falaram, você vai dar aula para os meninos, dá aula para eles, ensina para eles. Aí eu peguei, tinha um motorista que me pegava na minha casa, me levava para a chácara e eu dava aula para eles lá. Né? E tinha até alguns fatos interessantes, né? Que o Pedro, que era o mais novinho deles, né? Pedro Furtado, que ele só nadava quando dava biscoito para ele. E ele não sabia nem falar na época. Ele falou assim, Pedrinho, vamos entrar, né? Eu quero biscoito. Ele falava, biscoito. Aí eu dava um biscoito para ele. Para poder entrar na água? Para poder entrar na água. Ele não entrava na água. Se porventura o Pedro estiver vendo isso aí, alguns amigos depois... E a gente chamava de biscoito. Que isso, ele explanou aí o mestre. Pois né? O Vitor Leite, e assim, essa família também me abraçou com muito carinho, com muito respeito, sabe? Me incentivando muito. Teve uma oportunidade na qual surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer um curso de natação, né? E que o Helder e o Afonso, eles custearam todo esse curso. Eu só não consegui porque eu era solteiro, não tinha vínculo nenhum. Então, para conseguir o visto, talvez? Não me deram visto. Poxa. Então, eu não consegui. Mas aí
Então, assim, e assim, não foi a primeira vez que eu tentei, aliás, me chamaram para ir embora. Tive uma proposta também, quando eu tinha 17 anos, no salão paroquial que eu dava aula, tinha o padre Teodoro, que era o padre da paróquia. Uhum. E o padre Teodoro, ele era holandês legítimo, né? Então, e ele gostava muito da capoeira, apoiava a gente demais em todos os eventos, né? E inclusive ele fez o meu primeiro casamento aqui em São João do Luciano, eu trouxe aqui, sabe? E aí ele me convidou, falou assim, vamos para a Holanda, eu arrumo um lugar para você dar aula lá, mas eu detesto o lugar Isso, mas aí eu não a propostinha que ele fez também, nosso Deus, tem que pensar mais. Não, aí eu falei assim, não quero ir para lá. É diferente não. A cultura, né? Era um desafio o qual eu não me sentia preparado. A princípio você pensou mais na questão do frio. A princípio o que me desmotivou foi o frio, mas eu não estava preparado mesmo. Entendi. 17 anos também. 17 anos. Largar, de certa forma, a família. Era uma coisa meio complicada. Não foi uma decisão fácil, mas... Não. Mas eu tomei essa decisão de dizer não para ele, né? E aqui eu fiquei, né, dando minhas aulas e tal. Aí depois que eu vim para cá, eu comecei também a dar aula em Bicas. Eu dava aula em Descoberto, dei aula em Maripá de Minas. E em Bicas foi interessante que eu comecei lá na Sprint Esporte Academia, que foi uma das primeiras academias, assim, grandes lá de Bicas, né? Entendi. Que era o professor Júlio, que hoje é o doutor Júlio, ele é médico, Juiz de Fora, e com a esposa dele, né? E eles me chamaram para dar aula lá, eu comecei a dar aula de capoeira lá também. De capoeira, entendi. E quando a professora faltava, ela tinha, por algum motivo, faltava, né? Tinha cuidado do filho e tal, e a professora Adriana também, eles pediam para que eu desse a aula para eles, como eu dava aquecimento, eu já tinha noção do que tinha que ser feito. E essa aula era de quê, no caso? Era uma aula de localizada, ginástica localizada. E depois eu fui fazendo aula com a professora Adriana, comecei a fazer aula de aeróbica com ela também. É uma espécie do funcional hoje, talvez? Hoje é um funcional, eu confesso que assim, a gente vai... É legal que aqui no Falazer eu vou aprendendo também, né? Mas, a ginástica localizada, assim, ela está mais próxima à calistenia. Entendeu? Seria algum peso do próprio corpo? Próprio corpo. Tinha alguns pesos, mas um pouco, né? Era um halter de braço, entendeu? Entendi. Uma coisinha assim nesse sentido. Uma caneleira. Então, ali, imagino eu que despertou também, talvez, o seu interesse pela faculdade. Sim. Você fazia capoeira, dava... Na verdade, pela faculdade, não. Quem me despertou interesse e me empurrou foi o Júlio, né? Que era o dono da academia lá, que era uma pessoa super inteligente. Ele, quando ele dava aula, ele ia... Pegava um aluno dele para poder passar uma ficha, Gabriel, ele dava uma aula. Então, assim, sempre a gente falava com ele, Júlio, você está na profissão errada, você tem que ser médico, cara, você tem muito conhecimento profundo. Então, ele foi buscar medicina, e hoje é um médico no Juiz de Fora, né? E assim, a Adriana também, de Bicas, você vai fazer faculdade, e me levou a interesse, aguçou, assim, poxa, porque o que acontecia? Como eu comecei a dar aula de localizada, e as aulas foram acontecendo mais frequentes na minha vida. Eu comecei a dar aula lá, aí eu comecei a dar aula aqui, também em São João, foi dando certo, foi algo que foi acontecendo. E sempre assim, eu ia no Rio e São Paulo, nas convenções, em busca de conhecimento. Como dar uma aula, o que fazer, sabe? Só que chegou num ponto que esse conhecimento não supria mais. Faltava algo mais para que eu pudesse realmente me aprofundar e entender que aquilo que eu estava fazendo, para que eu estava fazendo e como que eu estava fazendo. Bacana. E aí eu fui buscar a faculdade para poder... Onde? Estudei na Universidade Federal de Juiz de Fora. Você formou lá? Me formei lá. Éramos 40, né, quando eu entrei, só formaram 13 da minha turma. Foram 13. Foi que ano, mestre? Foi em 86, quando eu entrei na faculdade. Eu formei em 2000. Então, assim, entrei mais velho. E eu digo assim, que eu tive a felicidade de entrar mais velho. Mas em 96, não? Desculpa, 96. 96. De 14 anos. Você tomou pau todo dia. Mas eu entendi. Não, de 96. Isso, 1996 que eu ingressei na faculdade. E eu digo assim, que eu entrei com 30 anos e eu achei assim, muito interessante que eu entrei com sabendo o que eu queria. Que eu queria realmente aquilo ali. Então, assim, eu aproveitei o máximo que eu podia da faculdade. Legal. E como eu tinha essa dificuldade, assim, na época eu já tinha montado uma academia aqui em São João, já dava aula, né? Dava aula de natação também. Então, eu tive que colocar algumas pessoas e, assim, eu tinha que me suprir de alguma coisa. E eu fiz
Só o primeiro período que eu não fui monitor. O resto eu fiz prova em Bacana. todas. Lá eu tirei primeiro lugar em todas as monitorias. E fui monitor do começo ao fim. No meu legal, cara. Sabe? Isso já testifica também um pouco do seu esforço, sua paixão Com por certeza. aquilo, né, cara? E o interessante é que para fazer faculdade, né, as pessoas falam, você fez cursinho? Não, eu estudei em casa. Estudei em casa. No primeiro ano, eu tomei pau no primeiro ano. Seria o Enem já? Não, faculdade normal. Era vestibular, normal, vestibular. Né? Sim. E no primeiro ano que eu fiz, eu tomei pau, eu não passei no primeiro ano, né? Aí, uma correria absurda também. Pois né? é. Peraí, porque você acabou de falar comigo que você tinha uma academia. Isso. Não, pô, você não era nenhum E eu adolescente entrando ali não, você já tinha uma vida. E olha só, eu saía da academia, né? Eu dava aula de 6 às 7, de 7 às 8 eu corria para Augusto Glória para fazer, estudar junto com o pessoal do terceiro ano para me preparar para o vestibular. Não, peraí, não. Terceiro ano. Não, e eu com 30 anos no meio da molecada lá. Não, o tamanho você tinha pra estar lá, sentia a diferença quando eu estava sentado. Cara, que legal, meu. Essa história assim, pô, interesse mesmo muito seu legal. Ali. Você, poxa, poderia não, até por questão de idade, assim, de certa forma, ter uma, como posso dizer, pô, não vou me envolver com isso, pô, pode adolescente lá, vou ficar lá, com tiozão e tal. Fui, frequentava a aula ali no BR, ficava de 8 até 11 horas, meio-dia, fazia o estudo lá junto com o pessoal, inclusive os professores lá na época, o pai do Ailton foi meu professor na época lá, né? Do que ele tá falando é o irmão do Marco, que teve aqui. É isso. A professora Maria também, professora de matemática, excelente também. Cara, muitas pessoas ali me ajudaram, mas muito mesmo, sabe? Então, e aí foi nessa batida insana. Nessa batida. Empreendedor, você falou que tinha academia. Já era casado? Não, na época eu já era casado. Que isso? Já era casado. Tava com meu primeiro casamento. Começou a pesar uns 30 quilos, então. Pior que não. Pior que não, porque eu sempre cuidei muito dessa parte de alimentação. Que bom. Então, assim. Uma brincadeira, mas eu entendi. Você se cuidava até, apesar da dificuldade, você tava... Embora a gente passe por dificuldade, você não pode se descuidar, porque é a sua ferramenta de trabalho, né? De forma alguma. E a mais a minha ainda, né? Nossa Deus. Então, assim, isso tudo me levou, assim, me fortaleceu mais, porque eu sabia o que eu queria, onde eu queria chegar, onde que eu poderia chegar. Determinado. Isso foi muito legal, sabe? E na faculdade eu encontrei vários amigos lá dentro, assim, professores, que me incentivaram muito, sabe? Então, assim, professores que não vou nem citar o nome, mas que foram muitos, sim, mas que me motivaram muito. Olha, você está no caminho certo, continua. Alguns queriam até que eu fizesse carreira acadêmica, mas não é o que eu gosto. Eu gosto de dar aula, de estar ali no dia a dia. Não gosto de ir para uma sala de aula e ficar ali isso não é a minha praia, entendeu? Então, assim, no primeiro momento eu cogitei, poxa, eu vou fazer um mestrado, doutorado, falei, mas não é isso que eu quero. Então eu desisti disso, que eu queria fazer o que eu estou fazendo hoje. Eu queria estar na borda da piscina, eu queria estar dentro da academia. Então, isso é que me... Na lida ali, colocar assim, no dia a dia mesmo. E eu tive a oportunidade, Gabriel, na época, porque logo que surgiu o curso de fisioterapia, eu já estava cursando educação física. E eu era monitor de cinesiologia na época. Né? Então, eu já sabia de cinesiologia, movimento na ponta da língua. E a física, pessoal, só para corrigir informação, não existia, né? Mas não existia a fisioterapia. E abriu um concurso interno, sabe? Porque as vagas não foram preenchidas todas. Então, abriu um concurso interno. E aí, os meus amigos na época, você faz o curso de fisioterapia e tal, você está fazendo cinesiologia. Você, mas não é isso que eu quero. Entendeu? Assim, eu sabia muito bem. Interessante. Já tinha definido ali, você colocou como meta. Né? E eu tenho uma vasta biblioteca, um dia quero te levar na casa, de todos os livros que eu precisei e que eu preciso. Então, se eu quero saber de alguma coisa que é da minha área, eu vou na minha biblioteca e eu tenho meu livro ali. Na sua casa lá? Na minha casa, entendeu? Então, eu sabia realmente o que eu queria. E eu, assim, amo fazer o que eu faço. Eu faço o que eu amo e amo o que faço. Que bom. Então, isso, assim, para mim é muito gratificante, sabe? E, assim, passando um pouco pela faculdade, as portas, com certeza, se abriram cada vez mais para você, porque, como já falei aqui, a gente conversou em off, você é um cara hiper carismático, super legal, uma educação absurda. Então, trabalhando bastante, trabalhando com qualidade, entregando ali o seu melhor, de fato. A gente vê a paixão do mestre ao falar, né, da educação física, da área que trabalhava, as portas foram se abrindo. Com certeza. E aí você comentou comigo que você deu aula nas outras cidades, né, muitos distritos,
ainda com a capoeira, né, também. Aham. Mas aí eu acredito que, pô, nas escolas também você teve já logo de cara esse direcionamento para a escola ou ainda não? Sim, eu dei aula no Polivalente, né? Isso aí já tinha, após a faculdade? Antes da faculdade. Entendi. Eu tinha o chamado CAT, né? Que era um certificado que te possibilitava dar aula. Ah, sim, né? sim. Então você ministrava aula, então eu substituía a professora Ângela Polier, né? Foi uma amigaça também aí na minha trajetória como professor, né? E assim, aí eu dava aula no Polivalente, comecei a dar aula no Polivalente, dei aula em Maripá de Minas, né? Então eu comecei a dar aula na escola e depois, cursando ainda a faculdade, eu fui o primeiro professor de educação física do Judite de Mendonça. Bacana. Né? Fui convidado pela diretora Hermínia, na época, para dar aula. Né? Algo marcante, né? Pois é, a Hermínia me convidou, ela falou assim, vai abrir a vaga agora, aula de educação física para 1º e 4º ano. Vem para cá que nós estamos precisando de um professor. O professor seria você, eu quero você. Aí eu fui para lá, levei minha documentação, né, foi aprovado e eu comecei a dar aula ali. E a academia depois eu formei, tinha ela? Tinha academia ainda. Aí dei aula lá também durante muito tempo, em Maripá de Minas também, eu dei aula lá durante muito tempo também na escola lá e conheci vários professores da minha amigos também, fiz uma amizade muito boa, lugar muito bom também, eu adorei dar aula lá. Dei aula em Taruaçu também, na escola de Taruaçu, né, lá também dei aula de capoeira. E em Descoberto, não dei aula na escola não, mas eu dava aula na escola, mas de capoeira. Ah, sim. Dava aula de capoeira. Entendi. E lá em Descoberto era um pouquinho mais complicado, porque no dia que eu dava aula lá era domingo, era o dia que eu tinha disponível para dar aula lá. E aos domingos de manhã não tinha ônibus para ir para lá, então eu tinha que ir correndo. Eu colocava a mochilinha nas costas, correndo até Descoberto, dava aula e voltava de ônibus. Aí a volta já tinha horário. Mas eu tinha que ir correndo, todo dia tinha que ir, todo domingo. Assim, guardado as proporções, né? E correndo. Correndo, tinha que pra chegar dar lá aula. E chegar lá para fazer aula junto com o Nossa. pessoal. Era punk mesmo, mas eu tinha muita vitalidade. Ah, muita com certeza. saúde. Isso aí, Então isso aí... tenho certeza que, igual como a gente falou aqui, era paixão, era algo que você realmente colocava ali todo o seu amor. Então, de certa forma, vamos colocar um pequeno detalhe essa corrida. Um grande detalhe, tá? Mas para ele era um pequeno detalhe. Com certeza, que não me impedia de ir, né? Que bacana. Que não me impedia de jeito nenhum. E eu chegava lá também, fiz muitos amigos lá também, era um grupo bem grande também, tinha muitos praticantes. Não, com certeza, depois de um tempinho, até arrumar umas caronas também, porque todo mundo te vendo. Verdade. Essa função, Consegui, vou dar uma carona pra ele. Mas eu não ficava na carona porque eu acabava, eu corria direto pra rodoviária, porque eu queria algo certo para voltar no horário certo, entendeu? Então eu não tinha essa coisa de assim, eu vou ficar ali esperando o carro. Não, eu ia direto para onde. Se surgisse, passasse alguém onde passava onde, eu ia, caso contrário. Entendi. Entendeu? Então eu não ficava na expectativa de arrumar carona para vir. E foi nessa fase, mais ou menos, que teve não sei se foi, queria que você me respondesse, falasse pro pessoal, tem uma história engraçada aí. Foi mais ou menos nessa fase que você foi na Xuxa? Porque isso eu coloquei na pauta aqui, eu quero que você conte essa aí pra gente. Isso. Eu não me recordo muito bem a data que foi, mas foi a época que o Emerson Nogueira praticava capoeira, o Ricardo Itabaraí, que é o superintendente de cultura aqui também, sim, em São João. Dois caras, assim, você falou dois caras. Inclusive a capoeira, acho que é talvez a menor qualidade dele, né? Se for falar. Com certeza. O Ricardo, né, sempre foi talentoso, né? O Caquinho sempre foi talentoso musicalmente, né? E ele tocava todos os instrumentos com maestria, né? Tinha uma habilidade incrível dele. Desde essa época já tinha talento. E era muito bom na capoeira também. E aí surgiu essa oportunidade de nós fazermos uma apresentação de capoeira para a Xuxa, no programa da Xuxa. Que isso, cara. Aí nós fomos apresentar e nós levamos o Caquinho. Falou assim, Caquinho, você vai apresentar, mas eu quero que você dê um show de teclado. Mas ele não ia para capoeira. Ele foi para capoeira e deu um show de teclado. Você deu uma... Deu uma palhinha ali, né? Comenta ali, pois é. Então, assim, foi muito interessante, porque ele tem gravação disso? Tem pessoas aqui em São João que tem, rapaz. Talvez alguém que esteja nos vendo aí possa ter essa gravação aí. E talvez se a gente for na Globo também, a gente consegue. Talvez no YouTube consegue essa gravação lá. Foi muito legal, sabe? Foi um momento, assim, muito bacana, porque não levamos só capoeira, não. Foi uma excursão, foi uma galera daqui de São João. Foi uma galera lá, e nós fomos pro parque, foi muito bacana. Isso quando o mestre comentou que ele já tinha ido na Xuxa. Falei, na época ela tava no auge, né? Quando ela não teve, né? A verdade é essa. Verdade. Eu falei, essa aí vamos guardar que eu quero que você conte ali pro pessoal também. Foi muito legal, né? Nesse período, sabe? Se formou,
faculdade, a gente... Ô, mestre, até desculpa, às vezes eu estiver te cortando, tá? Mas não, fala assim, não, gente, já falei pra vocês, vou dizer de novo. porque é muita coisa. É muita informação, nós vamos falando aqui, tiver que voltar, a gente volta também. Mas eu quero entender um pouco melhor, porque assim, já era mestre, formando para professor de educação física, já trabalhava na área, e aí acredito que quando você se formou, o leque que já era grande, deve ter se aberto de forma ainda maior, né? As coisas foram tomando proporções assim que até eu mesmo não conseguia mais administrar. Isso, estava bem complicado, né? Como eu disse, eu tinha academia, né? Eu já não conseguia mais dar as aulas todas que eu tinha que dar, então eu já comecei colocou pessoas para darem aula também. Na natação também tive que colocar pessoas para me ajudar. Então foi tomando, e eu tive que tomar algumas decisões, né? Por exemplo, a capoeira. Depois que eu formei os meus mestres de capoeira, eu acredito que uma parcela de alguma coisa que eu poderia estar contribuindo para aquela atividade que me fez o homem que eu sou hoje, né? Eu poderia passar aquilo ali com uma tranquilidade. Então eu tenho o mestre Faguinho, né? Que hoje dá aula de capoeira. Entendi, sim. E se encontrou na mesma situação, porque o Faguinho ele se encontrava antes da capoeira, numa situação, né? Ele me dá liberdade até para poder falar isso, a gente não tem nenhum problema de falar sobre isso, né? Que ele ia para a escola, ele bebia antes de ir para a escola, então ele sentava no banco da escola e estava embriagado. Nossa. Quando ele foi para a capoeira, né? Ele parou. Com vocês? Então ele parou. Hoje é um dos caras assim que eu admiro muito pela sua simplicidade, pela maneira como ele busca o conhecimento. Ele é técnico enfermeiro lá no hospital. Sim. Entendeu? Então, assim, o carinho com que ele trata as pessoas, a maneira como ele aborda as pessoas, de maneira carinhosa, calma. O esporte, então, assim, ele traz isso. E o que a capoeira fez para mim, fez para ele. Sim. Entendeu? Eu tenho o mestre Carlos também, que é professor de educação física, acredito que eu tenha tido uma influência na vida dele também, que hoje ele atende mais de 6 cidades na região com projetos sociais, os quais também eu me vi dentro desses projetos sociais, né, enquanto criança, né, porque quando o meu mestre não cobrava de mim, era algo social que ele dava. Com certeza, né? Com certeza. E assim, eu vejo que esse trabalho que foi feito comigo, ele continua sendo feito, né? Então isso para mim é muito importante, né? Então eu me sinto muito tranquilo de falar assim, hoje eu não estou dando aula de capoeira. Mas você preparou. Mas eu preparei pessoas que estão assim e com maior, com maior sem vaidade alguma, né, mestre? Sem vaidade nenhuma, sabe? E saber que estão na mão dessas pessoas, para mim me deixa muito tranquilo. Bacana, sabe? Muito tranquilo. Bacana demais. Então tomou a decisão de parar com a capoeira. Aí não dava, dando aula, não conseguia mais, né, dar aula de capoeira em detrimento dessas atividades que me tomavam mais tempo, né? E o que acontece? Eu estaria diretamente concorrendo com os próprios mestres que eu estava formando. Entendi. Entendeu? Então, assim, não era por aí. Eu tinha que fazer a minha parte, que era formar os mestres. Eu tinha que deixar um legado. Eu acho que... E aí foi mais ou menos nessa fase que entrou o SESI ali também? Isso, aí veio o SESI, aí veio a natação competitiva. Mais forte. Antes do SESI, já tinha uma natação competitiva, inclusive com a natação massa, que nós viajamos o Brasil inteiro, aí, fomos Salvador, Joinville, com competições brasileiro, nacionais. Né? Isso, então assim, a gente... Você levou equipes aqui de São João? Equipes aqui de São João. A nossa equipe, Gabriel, sempre foi muito respeitada na região, em vários lugares. Quando eu falava assim, São João Nepomuceno, o pessoal já queria saber quais atletas estavam ali. E você se lembra? Você pode citar alguns aqui? Posso, que é o Márcio Leite, Isabela Leite, o Bruno Schincariol, né? São ícones a Geórgia Valente, né? Que foram assim, atletas que chegavam e que... A nível nacional. Inclusive o Márcio Leite, ele foi no Brasileiro comigo, né? Quando eu dava aula no SESI, né? E o SESI era o treinador dele. Era o treinador lá, e o SESI foi um lugar onde eu tive uma experiência muito bacana, sabe? Porque o SESI, ele nos... Incentiva com força, né? Poxa, assim, é um lugar assim que ainda... Fala assim, poxa vida, é um lugar que nunca deveria ter acabado, o esporte nunca deveria ter acabado no SESI, sabe? Porque é o esporte, ali no SESI não tem mais, a escolinha de esporte não tem em alguns lugares, mas eles são autossuficientes, não tem mais o apoio da entidade SESI. Entendi. Eles são autossuficientes. Entendi.
E na época nós tínhamos apoio total, né? Total. Nós viajamos para João Pessoa, não tiramos um centavo do bolso, sabe? Foi todo custeado. E aí o Márcio Márcio, ele ficou em 7º lugar no Brasileiro, no Campeonato Brasileiro, o primeiro campeonato juvenil que ele participou na época. Juvenil sabe? seria o quê? 16, 16 anos. Então, quer dizer assim, sair com um garoto daqui do interior para ir disputar com os grandes clubes, rapaz, aquilo ali foi o máximo. E a gente teve um episódio também que nós tínhamos 3 equipes, que era São João del Rei, Barbacena e São João de Nepomuceno. 3 treinadores, e nós montamos uma equipe só para poder participar de Mineiro. Então esse era o nosso intuito, né? Que era a BMN, que era a nossa equipe. Então aí tínhamos atletas tanto de São João como... Então era uma equipe muito forte. Imagina. Quando chegava lá fora, né, Minas Tênis Clube, todo mundo já ficava assim, porque a gente chegava e a gente não vinha sem medalha, não. Sempre medalhando. Legal, né? demais. Igual, assim, depois veio o pessoal Master, né? E aí sim, aí o pessoal Master é conhecido no Brasil inteiro. O Master é o pessoal acima de 25 anos. A natação Master é assim, né? Tem como referência aqui o Ricardo Rabelo, que foi o 8º melhor nadador do mundo, né? Inclusive tem uma placa lá da FINA, né? Que ele recebeu. Ele é né? absurdo, cara. O Kaysé nem que se fala. Falou Ricardo Rabelo, o Kaysé a gente pode... Pois é, o Kaysé... Uma prateleira. Com certeza. O Kaysé, todas as travessias que tem aí fora, ele até hoje, o troféu... Até hoje os dois é né? absurdo, a preparação deles hoje... É incrível. Talvez não mais de 60 e poucos anos. E, pô, o Ricardo Rabelo, se tirar a camisa, botar os meninos novos aqui, dá um banho literalmente nos meninos. E não é só de corpo, não. De preparação física mesmo, assim, exatamente, a estética, mas também de questão de preparação como eu vou dizer, na performance. Com certeza. A performance deles é absurda. Eles são fora da curva. Muito fora da curva. Nacionalmente, né? Nacionalmente. São 2 assim daqui de São João, nacional mesmo. De onde eles vão, eles topam toda hora ali. Concorrem praticamente um com o outro. Um é primeiro, outro é segundo, um é terceiro, outro é segundo. E o Ricardo tem um adendo aqui, que ele é o triatleta, né? O Ricardo, ele faz 3 esportes. Ele corre, bike e nada. O Kaysé, só nada, né? Porque ele tem até um probleminha no pé lá, no joelho, que não pode, impossibilita ele. Ele tentou fazer uma corrida e a natação, mas ele está mais na parte de natação. E a natação dele é muito forte. Para competir, ele tem que treinar muito. Eles trabalhavam com você, treinavam com você ali. Seria a parte? Não, treinava junto com o pessoal. Não, mas eu digo assim, não tinha relação com o SESI mais. Não, eles treinaram no SESI também e continuam treinando comigo no Botafogo. Mas era, no caso, uma equipe à parte. Uma equipe à parte. Né? Que era a equipe Master de natação. Então a gente viajava o Brasil inteiro. E você era o coordenador? Inclusive eles foram na Argentina, nessa época eu não pude ir, mas eles foram lá para o Sul-Americano da Argentina e trouxeram medalha. Trouxeram medalha lá. O Ricardo, na época, dessa época que eles foram na Argentina lá, ele quebrou todos os recordes de 50 peito. Ele quebrou o mineiro, quebrou o carioca, quebrou o brasileiro, ele foi quebrando o recorde. Tudo quanto é lugar, né? Oitavo melhor nadador do mundo nos 50 peito. Que legal. E ganhou uma medalhinha. Ele tem até hoje lá uma placa lá da FINA, da Federação Internacional de Natação, como o 8º melhor nadador. Ele chegou na casa dele lá e foi muito bacana. Então, assim, igual eu falei assim, os esportes eles vão me abraçando de uma maneira muito forte, não só o esporte, mas o que eles exigiam de mim. Porque a natação, ela exige um preparo maior, um conhecimento muito grande. Com certeza. Né? Para que o seu atleta tem que estar em evolução constante, porque senão... Porque todos os treinadores fazem isso. Então, assim... Exigir o seu melhor ali, você teve que colocar mais tempo. Mais estudo sobre aquilo, o que eu tinha que fazer, como que eu tinha que fazer, onde que eu tinha que buscar o conhecimento para que eu pudesse aplicá-lo. Então, assim, isso me abraçou de uma maneira muito forte, no qual, assim, algumas coisas mesmo. A ginástica aeróbica que eu fazia também, eu tive que abandonar, que eu dava aula de ginástica. E aí focou na natação. Mas na natação também, que era uma coisa que me exigiu. E hoje você é muito conhecido pela Hidro. A Hidro veio junto ali? A Hidro foi uma necessidade até do clube e de fazer algo para pessoas que não podiam praticar algo que... Em performance. Isso, Então aí surgiu essa atividade lá no Botafogo, né? E tem um fato interessante também, Gabriel, porque antes de eu começar a dar aula para os meninos, né, de natação, né, para o Maurício, Felipe, o Vitor e o Pedro... Que são os meninos lá de trás, da capoeira. Isso.
Os pais dele, eu estava de mala e cuia preparado para ir embora para Lafayette, para dar aula lá em Lafayette. Eu tinha um convite para dar aula lá, de natação, de capoeira lá. E eu estava preparando para ir. E na época, o que eles fizeram? Eles foram lá em casa e falaram assim, não, fiquei sabendo que você não vai de jeito nenhum. O Botafogo está aqui, ó, você vai dar aula lá. Eles me levaram lá, e na época era a saudosa Maria Alva, quem era a diretora, né? Maria Alva. Então já fizeram ali aquele pezinho de meia, já me deixaram lá, e ali eu já assumi já natação, hidroginástica e tal, dando aula pro pessoal, e aí foi embora. E até hoje, né, mestre? Você trabalha lá, tem quantos anos você tá lá? Tem 39 anos que eu tô no Botafogo. Poxa. 38 bacana, anos. cara. Bastante legal. É pouco provável que alguém que já nadou, já fez aula de natação aqui em São João não tenha treinado com você. Eu acho pouco improvável. E é muito bacana, porque assim, a gente, hoje em dia eu dou aula para crianças lá no Coronel, aí ele chega perto de mim assim, ô tio, meu pai já fez aula com você quando era pequenininho. Bacana demais. Falei, sério? Pô, que legal. Bacana, isso é muito gratificante, né, velho? Imagino que você tenha muito orgulho, a gente vê. Muito. Eu falo porque a gente está aqui, é uma entrevista, mas é um bate-papo leve, e dá para sentir, cara, a paixão que você tem, o amor que você tem pelo que você faz, no brilho no olho, ali você começa a falar de natação, dos esportes, você vê que ele vai até, a voz vai mudando ali, então é um fator muito emotivo, um lado emocional também muito grande. Eu acredito que, de certa forma, não dá pra gente tirar isso de pauta, a parte financeira, ela é essencial. Nós precisamos sim, né, para ter o nosso sustento de cada dia, mas assim como você falou, você faz o que ama e ama o que você faz. Então dá para perceber que assim, eu posso perguntar isso, talvez não gerando problema, mas a natação talvez é sim o esporte favorito seu. Com certeza. Mesmo sendo conhecido lá atrás. Iniciado porque eu aprendi a ficar apaixonado por ela, sabe? Porque os resultados que a gente obtinha, né? E a felicidade com que as crianças, os adultos, eles traziam aquilo. Você vê, a Ângela tem na casa dela, falecida, mas ela tem na casa dela lá um quadro, a Creuza de Almeida, que é uma atleta master, tem mais de 70 anos. Ela foi agora, pouco tempo atrás, foi premiada agora. Foi premiada. Então, ela de um câncer no qual ela perdeu um pulmão, ela foi para natação e hoje compete. Então, assim, são vitórias que esse esporte me traz. Que não é vitória de competição, mas é vitória de vida. Sim. Entendeu? É perceptível isso, é perceptível. Voltando no que a gente falou há pouco tempo atrás, agora na nossa conversa, que você teve que tomar algumas decisões, você teve que escolher, e é perceptível literalmente a sua paixão pela natação. E hoje você consegue ainda trabalhar com a performance, hoje é mais a hidro, com o que você tem feito assim atualmente, o que você tem trabalhado? Os dois, né? Tanto o lado de performance da natação, como o lado também de qualidade de vida, né? Dentro, na própria natação. Sim. E a hidroginástica também é algo também que me apaixona pelas pessoas que ali se as amizades ali. Porque a turma da natação, eles são amáveis, são assim, adoráveis, sabe? Eles passam um carinho tão grande, uma energia tão gostosa, sabe? Porque, assim, eu não consigo me ver longe daquela turma, porque a turma é maravilhosa. Tudo que eles fazem, eles não fazem só para mim, fazem um para os outros. Então isso é contagiante, isso é muito motivante. E a experiência de vida, porque ali tem muitos idosos, né? Pessoas que já vivenciaram, tiveram experiências na vida, nas quais talvez eu nunca venha a passar, né? Situações das quais eu nunca venha a passar. Então, assim, são legados que eles deixam, né, pra gente, né, de histórias, de vivências, e que, assim, só motivam a gente continuar a fazer o que a gente está fazendo. Porque eles estão ali em busca do quê? De uma qualidade de vida, de melhora, de mais vida, de uma relação social entre as pessoas, do querer estar com outra pessoa num ambiente saudável. Então, assim, é tudo de bom estar com a galera da hidroginástica, sabe? E você falando isso, eu me lembrei de um fato interessante. Quando eu trabalhava lá no Zeca, não sei, foi seu aniversário recentemente. Foi dia 21 do E, assim, tenho certeza que isso aconteceu todos os anos que eu trabalhei no Zeca, que chegava na semana, aniversário do mestre, era impressionante, cara. A gente vendia muita coisa pra você. Mas era legal porque a gente via esse carinho das pessoas. E eu lembro que depois tinha semana que você ia lá trocar, porque ganhava tipo 2 blusas iguais.
Lá na loja, até hoje é assim. Grande, né? A grade, isso que eu ia falar. A grade é assim, é um modelo P geralmente, 2P, talvez 3 ali M. Então a grade de modelos, de certa forma, não é uma grade muito grande. Então às vezes vem uma camisa, sei lá, essa camisa que o mestre está usando, vem duas P dela e 3 M's. E o pessoal ia comprando aquilo ali e as camisas P ia acabando, que é o tamanho que o mestre veste, né? Então a galera que levava o M, né, porque já não tinha mais o P, depois vinha ele com, sei lá, 4, 5 sacolas de presente que ganhava, quero trocar isso aqui, é trocar por meia, porque não tinha mais camisa, tinha ganhado todos os modelos P da loja você ganhava. Isso é legal demais, cara, esse carinho é perceptível, assim, e como você falou que é contagiante e motivador, eu percebo isso, eu posso testificar, porque realmente é algo que acontece todos os anos do seu aniversário, o carinho mesmo que a pessoa tem por você, mestre, é por conta do seu carisma, e eu até falei isso no outro dia aqui, no Falazer, a gente tem que enaltecer sim, tem que exaltar sim, porque são pessoas que são referências, cara, não só no que fazem de certa forma, mas são pelo que são, né? O mestre Ricardo, ele tem esse jeito carismático, legal, educado, divertido de tratar as pessoas, e isso obviamente reflete no dia a dia dele ali, esse carinho que a gente consegue ter ali por ele, por conta disso, é inevitável. Então, mestre, eu te parabenizo mesmo, cara, porque realmente, como você falou, a natação hoje é a sua paixão, é o seu esporte preferido, e muito por conta dessa relação com as pessoas, eu externo isso aqui para você, que é por conta disso que a gente recebe também em troca, esse carinho, esse carisma seu. Parabéns mesmo, é algo que eu admiro muito. Eu agradeço, né? Porque o reconhecimento é tudo na vida, é muito mais do que o dinheiro, né? E aí, às vezes, eu falo assim, que a minha esposa fala isso comigo, que eu sou muito descuidoso com o dinheiro. Eu tenho uma amiga também, que é a esposa do Ricardo Abel, sua esposa Luciana. Que trabalha com a área de... Ela também é professora de educação física também, tem uma academia também, né? E aí a França, eu falo que eu não tenho muito coisa com dinheiro, não tenho muito... Você não liga muito? Não tenho muito... Inclusive a Francelis, que é a esposa do Ricardo Abel, sim, ela vive me chamando a atenção, porque às vezes eu recebo um dinheiro assim, tem uma bolsinha que eu coloco dinheiro, e a bolsa fica toda aberta. Ela, mestre, olha essa bolsa. E ela faz natação lá com você, né? Francelis também que foi uma atleta. Não, ela e a filha dela, né? A Kailane treina. E a Francelis agora também tá deslanchando no beach tênis, né? Jogando muito tá bem. Mandando bem agora nas areias aí. Agora, você sabe qual é o apelido dela? Tatuí. Não pode ver uma areia que ela tá enfiada, né? Ô Fran, você assiste e fala assim, é brincadeira em falar isso aqui, né? A Kailane também que assiste, se a sua mãe não tiver visto, corta esse vídeo e mostra pra sua mãe. É brincadeira mesmo falar um negócio desse. Mas é super talentosa, claro. Em tudo que faz, é excelente nadadora, e agora no beach tênis, sabe? Ela só tem um pouquinho... DNA da família deles é forte, impressionante. Tem aquela veia da atleta. A Kailane, tudo que ela faz, e ela desde pequenininha eu falava com o Ricardo, tudo que a Kailane fizer, ela vai fazer bem feito, ela vai ser bem sucedida. Ela muito dedicada também, a família deles levam a sério mesmo o que fazem. E, mestre, você falou do beach tennis, eu não esquece esse assunto, por favor, quero que daqui a pouquinho a gente volte para ele, mas tem um assunto interessante para a gente falar que nós acabamos passando, que você foi diretor de esporte aqui da cidade durante 8 anos, né? Durante 8 anos, mandado na doutora Edmeia, sim, né? E no qual, assim, eu fui muito feliz e assim, eu fui feliz não só ali dentro como diretor, mas com as pessoas que ali estavam trabalhando, né? Que é o professor Mauro Emílio, né? No qual a gente não pode esquecer. O Mauro foi meu braço direito ali dentro do departamento de esporte, né? E assim, muita coisa que foi feita ali foi porque a gente teve uma parceria muito forte, né? Porque o Mauro é um grande incentivador, gostava, e na época a gente trabalhava em prol assim, de desenvolvimento do esporte em todas as suas todas as modalidades. Isso. Tanto é assim que na época foi as escolinhas de esportes aqui deu um avanço enorme. Foi nessa época que surgiu o SEDAT ou não? Foi na época que surgiu anterior que a gente estava fazendo. Entendi. Eu assumi. Porque ele foi homenageado agora, eles fizeram um evento de vôlei para ele. E merecido. Nossa, merecido. Um cara também que ele tem muita história na nossa cidade. Com certeza. Ele ofereceu muito para a nossa cidade, então merece esse reconhecimento. Com certeza. Então, e o Mauro, na época que eu dava aula de natação no Botafogo, ele dava aula no Mangueira. Né, que era o mergulho de cabeça. A gente era um rivalzinho. Seria bem rival. Tinha uma rivalidade ali entre equipes ali, mas que era gostosa a coisa aí, mas nunca faltou. Mas vocês tinham esse respeito, com certeza. Claro.
não tínhamos rivalidade pessoal. Fora, era aquilo na água ali, pronto. Na água, depois acabou. Acabou. Né? E a gente morou até na mesma casa, a gente morava na República, né? Nós dividimos, aí eu e o Mauro, na mesma casa, né? Então, quer dizer assim, tem uma amizade muito legal, grande, né? Você ter participado assim. Então, assim, como diretor de esportes, eu tenho, assim, tive a felicidade de estar no local no qual, na época que nós pegamos, o esporte estava muito, só se falava em futebol, né? Só futebol. Teve uma alavancada. Foi 2004. Então foi até pouco tempo atrás. Foi pouco Seria tempo. De 2004 a 2012, no caso? Foi uma coisa assim, foram 2 mandatos. Então, assim, nessa época, né, a gente conseguiu com que o esporte alavancasse. Abriu o leque as possibilidades. Não esquecendo também do futebol. Porque a nossa ideia era o seguinte, é que nós fomentássemos uma parceria com o setor público e o setor privado, né? Então, a Liga de Futebol teve um respaldo muito grande da Prefeitura Municipal na época, né? Então, teve um recurso próprio para a Liga, uma rubrica específica, né? Dentro da administração, que era direcionado direto para eles. E assim, o próprio Karatê, né? O próprio Karatê, na época, no CRAS, foi desenvolvido um projeto que tinha todo lugar, todas as escolas no distrito tinham, com Josué Rocha, né, do Karatê, tinha projeto de Karatê. Josué também é um cara então, quer dizer, né, e que levou o Karatê também, né, a deslanchar também, né, porque a qualidade de professor que tem o Dedé, com o apoio que ele tinha, né, e com toda a estrutura. Vocês possibilitaram a ele. Com certeza. Entendi. Né? Porque tínhamos um professor de qualidade, uma estrutura e talentos. Recebia esse apoio e ainda tinha o talento. Né? Então, assim, deslanchou mesmo o Karatê também, né? Foi uma pena que depois acabou, né? Isso foi lamentável, mas que deixou um legado, porque hoje o Dedé também tem a sua própria academia, que ministra aulas lá também, né? Sim, muito então, tempo, assim, né? então isso possibilitou assim a alavancagem do Karatê também. Mas foi uma experiência boa, então. Foi uma experiência muito boa. Legal. Na qual eu não quero viver mais, não. Foi boa, mesmo, eu não quero, não tenho. Rapaz. Eu não tenho saudade. Quero colocar essa legal. Não, mas a ideia de fazer essa. Não, porque eu acredito assim, poder público é algo que você tem que ir mudando, sabe? Não pode ser sempre a mesma coisa, que também eu acredito na democracia, que é a alternância de poderes. Então, assim, eu acredito que eu fiz a minha parte. Porque você na verdade, o melhor. Porque na verdade é o seguinte, foi um desafio que eu assumi na época. Inclusive eu fui atrás de alguns amigos e perguntei. Buscou referência. Busquei referência. Você acha que deveria aceitar? Eu fiquei uma semana ainda protelando. Aí veio uma pergunta para mim da seguinte forma: você sempre questionou, agora que você tem a oportunidade de estar lá dentro e ver, fazer o que você tem vontade de fazer, o que é possível fazer, você não vai perder a oportunidade? Falei, vou abraçar essa causa. Sim. E aí, entendeu? Bacana, e assim, foi com muita responsabilidade, né? Porque no governo da Dr. Edmeio nos foi dado muito respaldo e muita responsabilidade. O orçamento do departamento de esportes, quem gerenciava éramos nós. Entendi. Então, assim, não era é claro que a gente tinha que ir no secretário para poder falar, vamos fazer isso. Mas o recurso está aqui, nós vamos tirar daqui. Tinha essa aprovação e essa responsabilidade. E a gente tinha também, no final do ano, nós fazíamos uma prestação de contas, sabe? A gente fazia uma festinha, uma reunião com vários setores do esporte, falando, o dinheiro foi gasto aqui. Então, tinha essa prestação de contas, esse cuidado. Mostrava ali para o pessoal, olha, a gente está investindo aqui. E aí, como eu disse assim, eu não tenho vontade de voltar, porque eu acho que eu fiz o meu trabalho. Nós fomos, na época, o primeiro lugar em produção esportiva em Minas Gerais. Bacana. Entendeu? Então, assim... E São João vem crescendo muito. São João vem crescendo muito, eu acredito que... Eu não vivenciei antes desse período, então não posso falar com propriedade. Mas da minha infância para frente, eu nasci em 2000, então vamos colocar com 6 anos, que é onde eu me lembro mesmo do esporte. Eu sempre pratiquei esporte, mas com 6 anos. É notório o avanço de São João no sentido de esporte, assim. O número de oportunidades que as crianças hoje têm, no acesso que eles têm, professores de qualidade. Hoje a gente tem diversas pessoas que... Com certeza. Talvez o cara ali dá aula em alguma modalidade,
E hoje ele já é, sim, uma referência, não é algo que, assim, fulano deu aula ali, sumiu esse cara. Então, é raro você ver um caso de alguém que veio aqui em São João, passou pouco tempo, não. É verdade. Na maioria dos casos, eles se tornam, sim, referências naquilo. E eu tenho certeza que esse impulso que vocês deram durante esses 8 anos, ele reverberou na terra até então, tenho certeza disso. Isso foi um divisor de águas, né? Porque, como eu havia falado, só se falava em futebol, coluna de esporte é futebol, aí depois veio a natação master, veio falando de outra, da própria capoeira. Como a gente falou, abriu o leque. Porque a capoeira a gente também participava de vários eventos na cidade também. Tinha o parque de exposições, em todas as exposições a gente fazia a apresentação. Nas escolas nós éramos chamados, desfile de carnaval, a gente desfilava todo ano, ou era Isaac, ou era Esplendor, ou era Caxangá, a gente desfilava todos os anos. Então assim, estava colocando ali, estava expondo o que estava sendo trabalhado, né? Bacana. Então, quer dizer assim, esse leque de atividades é muito interessante, e eu falo isso com os pais hoje, né, Gabriel? Que às vezes o pai fala assim, poxa, mas qual é a modalidade que eu coloco meu filho? Qual que é a melhor modalidade para ele? Eu falo assim, pergunta para ele. Porque ele que tem ele que gosta? dizer, não sou eu não. É ele que tem que dizer, pai, eu quero fazer isso. Né? Eu não tenho que direcionar. É claro que algumas coisas, igual eu acredito na natação, por questões de segurança, é importante aprender a nadar, porque se você cai numa piscina, quantas vidas poderiam ser, né? A gente não poderia não ter evitado de perder se uma criança soubesse nadar. Então, principalmente se você tem uma piscina em casa. Eu, por exemplo, eu tenho a minha filha, Sara vai fazer 1 ano agora. Pois é. E com certeza é uma das minhas prioridades, é uma questão de sobrevivência. Os meus meninos desde 6 meses, nadavam desde 6 meses. Ia em cachoeira com eles, nadavam, passavam em praia, tudo quanto é lugar, e eles nadavam tranquilo. Legal. Então, quer dizer assim, é questão de sobrevivência que eu falo da natação, mas não que ele tenha que continuar. Não, sim, como a gente está conversando aqui hoje. Aprender e tal. Mas eu quero fazer natação competitiva, vamos continuar. Eu quero fazer como qualidade de vida, como esporte mesmo, vai continuar, mas que não seja algo imposta por pai, por mãe, quem quer que seja. Mas isso só acontece se a gente tiver possibilidades. Com certeza. Porque, por exemplo, se chegar ao ponto, o menino só tem o futebol, ou só tem o basquete, vamos colocar 2 exemplos. Então ele só tem aqueles 2 pontos. Assim, não gostei de futebol, não gosto de basquete, mas e aí? Então quando a gente tem sim um leque maior, uma possibilidade de escolher entre vários esportes, e até mesmo de experimentar, né? Facilita. Eu, por exemplo, eu fui uma dessas crianças. Sempre gostei de futebol, minha paixão, obviamente, né? No começo ali, mas eu pude vivenciar diversas modalidades. E não tem idade não, tá, Gabriel? Porque é o seguinte, eu comecei também, pouco tempo também, no tênis. Eu comecei mais velho, eu tive já volta no que a gente falou agora há pouco do beach tennis, vamos chegar lá. Pode eu tive um diagnóstico de depressão, né? Um neurologista, e aí ele me falou assim, o que você faz pra você, por você? E eu peguei assim, caramba, pra mim, eu não soube responder, sabe, pro médico. Ele falou assim, pra mim, eu acho que eu não faço nada, eu faço pros outros. Né? Ele falou, então você vai procurar algo pra você. E aí nessa época, o Kaique, né, Catar, ele dava aula no Botafogo, estava dando aula de tênis lá, e eu sempre... Você lembra mais ou menos o período disso, não? Rapaz, eu não deve ter mais de 10 anos isso aí, uns 10 anos. Então aí eu falei assim pô, Kaique, eu tenho vontade de aprender. Aí me matriculei lá com o Kaique, comecei a dar aula, e o Kaique muito jeitoso, muito habilidoso, carinhoso, excelente profissional, muito, sabe, tinha uma didática muito boa. Inclusive meu filho também fez com ele, o Arthur. Aí, sabe, eu comecei a me apaixonar por aquilo e foi embora. Aí primeiro, eu tinha tido lá acho que 1 mês de aula, que ele já me colocou num torneio eu já saí campeão no torneio. Então você levou jeito pra nós. Eu já saí campeão no torneio, eu falei, poxa, aí ia pro bar, pra Juiz de Fora, participar de campeonato. Show na depressão, né? Aí não tomei um remédio. Não tomei um remédio para depressivo. E eu lia lá, eu peguei o remédio assim, fiquei olhando para ele, né? Eu cheguei a comprar. Fiquei olhando para ele assim, isso aqui não me pertence. Coloquei aquilo ali e falei assim, não vou tomar. Eu vou veredar por outros caminhos. Aí eu comecei a fazer o tênis. E isso serve para o pessoal também que nos assiste. Como eu disse, a ideia é um legado, cara. A gente está aqui aprendendo com vocês. E um fato como esse, né? Quando a gente para, assim, quando o médico te fez essa pergunta, olha, o que você tem feito para você?
essa pergunta também, quero que você que esteja assistindo, talvez se faça aí e pare e pensa, né? Nós temos aqui agora um exemplo de uma pessoa que vivenciou isso e superou, de certa forma, de prontidão ali, procurou algo mesmo para melhorar a sua qualidade de vida para você. Então, se talvez você está passando por uma situação como essa, se analisa, olha bem, se faça essa pergunta e pensa, olha, o que eu tenho feito por mim? Assim como o mestre tomou essa decisão, com certeza você que está aí, é possível que tome também, talvez pelo esporte, que eu e nós podemos falar, né, que é algo que a gente ama, é algo que é muito prazeroso mesmo, mas talvez não sei, com um estudo, ou com um trabalho novo, um empreendimento novo, né? Com certeza. Mas eu acho que esse start, essa mudança, com certeza ela vai ser útil, vai ser necessária para que você dê um chega para lá mesmo nessa condição. E aí você falou do tênis, cara, você agora recentemente você faz o que, assim, o mestre de hoje? O que você faz? Hoje eu pratico o tênis, né, o beach tênis. Ainda joga tênis? Ainda jogo tênis, beach tênis, inclusive tem um jogo marcado hoje, para as 20 horas, que beleza. No Botafogo. De tênis? Com a Luísa Barbosa. Luísa, me aguarde. Vou estar lá jogando com ela, lá, né, às 20 horas, se Deus quiser, né. E o beach tênis é quando surge. Vou fazer também agora uma clínica de beach tênis. Bacana. Com o Bigode, né, lá do Rio, lá. Ele vai vir em Bicas, dia 11 agora de novembro, vou estar lá. Bacana, fazendo uma clínica lá com ele também, né, porque eu falei assim, eu quero experimentar, eu estou numa fase que eu quero vivenciar algumas situações das quais me traz prazer, e é pra mim. Isso aí. Eu quero fazer algo pra mim. Até pra dar um refrigério também, né, mestre? Dar aquele ânimo sempre. Você acredita que o tênis ali, como você falou, tem 10 anos, você conhece. Mas o beach, por ser uma novidade, então vai dando aquele ímpeto maior, aquele ânimo. É um novo desafio, né? Por praticar. É um novo desafio, né? E a modalidade, assim, que a gente tem visto aí, nossa, cara, democrática, assim, ao extremo, né? Eu tenho percebido isso, e essa palavra democrática é em todos os lugares, Gabriel, não é só aqui nesse momento que a gente está falando. Então, em todos os lugares que eu participo de eventos ou estou jogando, essa palavra de esporte democrático, porque eu vejo pessoas de todas as idades. Eu falo isso. Tá? Então, praticando é algo impressionante. Algo impressionante. Então, assim, eu vejo um esporte. Famílias, cara, por filhos, né? Que é casais ali, amigos sendo feitos assim, através do beat. E talvez as pessoas que estão assistindo talvez achar que a gente está só linkando ao beat. Não é que é uma qualidade única e exclusiva do beat, o esporte em geral. Mas como é o tema nosso, a gente tem percebido essa ascensão do beach tennis muito por conta disso. E eu percebo até assim, outro dia eu te vi com a raquetinha lá, né, no clube e tal. A galera tem ido pro clube, assim, aquele batalhão de gente. E você chega lá para jogar, às vezes nas quadras, você espera 1 hora, porque de tanta gente, pessoal assistindo, um incentivou. Eu, por exemplo, sou um dos que não tenho raquete, jogo pouco, tô conhecendo agora, também muito por conta disso, um novo desafio. Mas eu chego lá, você me empresta raquete, não tem um que... Não fala não, né? Não tem um, cara. Não, que isso, Santos, pode pegar, fica à vontade. Então, assim, joga tênis, beach tênis, você tentou futebol também, né? Tentei futebol, mas não fui muito feliz, não. Foi por conta do cabeceio. Eu não sei se foi muito treino de cabeceio, só sei que eu fui treinar um dia e estava no período frio também, eu não sei se isso tem relação também. Né? Eu sei que talvez pode afetar. Né? Futebol ele pode dizer melhor do que eu, mas eu fiquei 1 semana com dor de cabeça. E o professor Júlio, que deu aula para mim, falou, não, isso não é normal, não é possível. Não cabe essa dor de cabeça? Eu fiquei literalmente 1 semana com dor de cabeça. E até falei assim, eu quero voltar, mas eu quero usar a bola de vôlei para jogar. Entendi. Eu quero que você me dê umas dicas do que eu tenho que fazer. Com certeza, vamos combinar. E assim, a gente tem uma pergunta legal. Você acabou não citando futebol, mas num bate-papo com um grande amigo meu, e quando eu fizer essa pergunta, talvez você até se lembre dessa situação, ele pediu para te perguntar, falou assim, olha, pergunta pro Messi lá como é que foi o futebol, como é que ele foi no futebol, o que ele achou, qual que é a experiência dele no futebol. Na verdade, assim, eu quando era moleque batia pelada, né, no campinho, todo garoto fazia isso, né, faz isso pelo menos na minha época, né? Hoje em dia não tem mais os campinhos, né? Mas jogava futebol no campinho, lá perto de casa, tinha um terreiro lá que a gente fazia de campinho. Sempre joguei futebol e tal, nunca fui amante do futebol, né? E eu acho que talvez tenha até alguma coisa ligada, assim, a um trauma que eu tive. Minha mãe era vascaína doente. Eu sou vascaíno por convicção também dela. Né? Você já sabe quem eu tô falando, quem fez essa pergunta, né? Sabe que é o Zé? O Zé que mandou fazer essa pergunta. E, Gabriel, toda vez que o Vasco chegava numa competição, minha mãe era cardíaca, ela ia parar no pronto-socorro. Que isso, cara? Toda vez, cara. A época do Roberto Dinamite, daqueles grandes... Então, ganhando ou perdendo, ela ficava muito tensa. Ela era louca com o Vasco.
Aí eu ficava naquela tensão. Jogava futebol, eu já sabia, ia pro pronto-socorro. E ver a sua mãe nessa condição, com certeza, é um trauma. Eu acho que isso me deixou um pouquinho assim... Bloqueio, talvez? Bloqueio, talvez, do futebol. Eu falo assim, eu me lembro de várias situações das quais a gente teve que correr mesmo, literalmente, para ir, porque ela tinha uma válvula mitral artificial. Uma das primeiras operações de colocação de válvula artificial no coração foi a dela, na Beneficência Portuguesa em São Paulo. Então ela foi feita até como um experimento. Uma cobaia, 5 anos de vida para ela, ela viveu mais de 20 anos né? Mas então assim, isso me deixava muito tenso, toda vez que tinha... E ela não deixava de assistir o danado do futebol. Entendeu? Fanático. Aí eu acho que isso me traumatizou um pouco, mas eu jogava, inclusive eu comprei lá no Zeca, comprei uma chuteirinha mas eu nunca usei porque eu machuquei a minha virilha, fiquei um tempão tentando. Isso aí que ele queria que você falasse, então você chegou lá. Eu comprei uma chuteira, rapaz, bonitinho, mas ficou novinho. Ficou de enfeite. Você deve ter dado pros outros. Não, eu dei pro sargento do tiro de guerra. Daqui de São Paulo. Ele joga. Ele é baixinho. Aí eu dei pra ele, eu não vou jogar mais, o dia que eu jogar eu uso um tênis mesmo. Eu desisti, porque eu tive uma distensão na virilha violenta. Fiquei uns 2 meses para curar. Então tá explicado o porquê. O Zé que fez essa pergunta, pô, Zé, não tem jeito. Mas eu gosto de futebol, tá, Zé? Eu só não tenho muito talento e na escola eu jogo com os garotos. Então... Bacana. Ô, mestre, e assim, a gente pode comentar agora um pouco também, a gente já está falando do atual. Hoje, o mestre Ricardo, além de praticar atividade física, trabalha com a hidroginástica, com a natação, e você é personal também. Personal, e eu dou aula também, sou concursado do município, da Escola Municipal. Lá no Coronel. Coronel, entendeu? Eu dou aula lá também. Então suas ocupações hoje são professor no Coronel? Isso, no Botafogo, né? Professor de natação, personal, né? Mas deve ser difícil achar horário de personal com você, né? Eu não tenho mais horário. Eu recebi ligação, acho que foi semana passada, semana agora que passou mesmo. Mestre, arruma um horário, cara. E eu tenho uma dificuldade muito grande, cara, de falar não para as pessoas. Então eu fico às vezes enrolando. Então, galera, quando eu ficar enrolando assim, é porque eu não consigo. Não dá mesmo. Entendeu? Porque a minha vontade é de ajudar alguém a fazer, né? Porque quando eu vejo que a pessoa está me procurando, é porque ela está precisando. Sim. Então eu quero, no intuito de ajudar a pessoa a fazer aquilo que ela necessita, sabe? Então, para mim, me dói falar não. Sabe, eu tô fazendo até um trabalho comigo assim para poder aprender a falar não. Porque às vezes eu me complico em vez da minha disso. Eu não sei falar não. Eu tenho uma dificuldade muito grande de falar não. Bacana. Então, para mim é meio complicado. Mas eu não tenho vaga. Eu queria... A gente aqui no Falazer também tem esse costume de fazer algumas perguntas sobre motivação, o dia a dia, o que você almeja, quais são os seus projetos. Mas antes de chegar lá, cara, analisando esse período todo, são inúmeros anos aí, são décadas de carreira, trabalhando, uma carreira consolidada, muito sólida literalmente, uma carreira vitoriosa, né? Como você disse, até hoje você é muito satisfeito, muito feliz com o que você faz, mas queria te perguntar, cara, talvez se tem alguma coisa que você talvez faria diferente, algo que você acha que poderia ter dado mais atenção, ou se não, se você se sente realizado com tudo. Às vezes, né, Gabriel, uma coisa que eu sempre cuidei muito dos filhos dos outros, né? E assim, o que hoje eu fico assim um pouco pensativo e me leva a algumas reflexões é sobre o cuidado até que eu deveria ter dado talvez uma atenção maior aos meus filhos, sabe? Eu, por ter trabalhado muito, sabe? E ter me dedicado muito à minha profissão, eu sinto que eu faltei um pouquinho em casa. Sabe? Mas eu tenho certeza assim, também que os meninos eles entendem o seu filho, o Arthur, né? É o único, né? Não, o Arthur, o Rafael e a Súria. Sim, verdade, desculpa. Eu acredito que eles entendem isso e caso eles estejam assistindo, imagino que a família vai assistir junto, né? É um momento é um momento que eu acredito que mexe com você, é um momento de emoção, mas ao mesmo tempo tenho certeza que vocês entendem, sabe? O pai que vocês têm, o carinho que você teve, e se você fez todo esse esforço, tenho absoluta certeza foi pensando neles ali também. Não só fiz como continua fazendo, né? Porque filho não tem prazo de validade. Inclusive, eu estava conversando com um amigo meu, falando, pô, se eu fosse solteiro hoje, eu não estaria trabalhando tanto, porque eu pego 6 da manhã, vou até 11, 11h30, volto, meio-dia e meio, vou até as 9 da noite. Isso aí é uma coisa... Até hoje, né? Até hoje batida. E sábado também dou aula. Então, quer dizer, é uma batida meio frenética. Sim. Mas
isso tudo eu faço com maior prazer. Para mim não é sofrimento, não tem dia que eu falo assim, eu não quero ir da aula. Eu não me lembro de faz parte do que você é, cara. Então assim, para mim, eu talvez até tenha me descuidado um pouquinho dessa parte familiar, de filhos, independente disso, porque eu via sempre o prazer naquilo que eu estava fazendo. Então eu não sentia que esse prazer poderia estar me tirando momentos que eu não recupero nunca mais, entendeu? Então, mas assim, é uma coisa assim, até que eu deixo como recado e reflexão para os pais, para que não esqueçam dessa parte, sabe? Que é muito importante, estar com seu filho, vivenciar momentos e criar memórias, né? Com seus filhos é muito importante. Então eu pego isso para mim, porque muito eu passar aqui, com certeza eu vou pegar essa dica. Não deixa, porque é algo que passa e que você nunca mais recupera na sua vida, sabe? E se é algo que assim, que eu lamento um pouco de não ter dado atenção devida, mas justamente por eu ter que dar a condição que eles precisavam, né, naquele momento, é que eu deixei um pouquinho de lado essa questão, sabe? Mas é algo que eu deixo assim como um recado para os pais, né? Não deixe passar o momento que você puder estar com seu filho, que você puder estar com a sua filha, com a sua família, esteja, porque é muito importante. Você vai sentir lá na frente a falta que isso vai te fazer. Olhando para frente assim, né? Assim, agora a sua visão, nós falamos do mestre, né? A sua história, passamos agora pelo atual, o que você faz, você explicou o seu trabalho, as suas atividades de lazer mesmo ali, mas eu gosto de perguntar também o que você visa assim hoje, tipo, o que te motiva, além do prazer, da sua satisfação que você acabou de citar, que é algo que te motiva mesmo, assim, você fica feliz, mas tem algum projeto em mente, algum sonho, algo que você gostaria de realizar, algo que você olha e fala assim, não, eu ainda preciso fazer tal coisa? Olha, Gabriel, eu acho que tudo que aparecer na minha vida eu vou fazer, cara. Eu, na verdade, não tenho um planejamento futuro. Eu deixo as coisas muito acontecerem, sabe? Porque eu sou movido mesmo ao que está ao dia a dia, ao cotidiano. Porque assim como a capoeira me trouxe até aqui, eu espero que todas as coisas que passam pela minha vida e que chegam até mim, vai me levar a algum lugar. Entendeu? Então eu procuro fazer uma reflexão do que o que chegou até mim. Se é uma coisa boa, eu deixo ela me levar, assim como beach tênis, que eu nem sonhava, vou fazer um curso agora. Assim como o tênis, tenho participado de competições e talvez, né, venha também participar talvez aí de travessia com o pessoal da natação. Bacana. Né? Eu só preciso de um tempinho para eu treinar. Para treinar. Travessia, sabe? No caso, seria nas águas abertas. Seria águas abertas, né? Talvez também... Fora da piscina. Pegar um tempinho para eu treinar para ir junto com a galera, mas não só para como técnico, mas como participante ali também. Né? Então, assim, eu deixo muitas coisas me levarem. Hoje em dia, eu não tenho mais aquele plano assim, de planejamento. Eu quero chegar em tal lugar. Mesmo porque eu acredito assim, que eu sou muito feliz naquilo que eu faço, naquilo que eu conquistei, naquilo que eu tenho hoje, que é a minha família, que são meus filhos, minha profissão. Então, assim, eu me sinto muito realizado. Então, eu só tenho a agradecer. Bacana. Eu só tenho a agradecer pelas amizades que eu tenho, sabe, que eu tenho conquistado, porque isso para mim também é algo muito importante. Eu prezo muito pela amizade, sabe? Eu gosto de fazer amizade, eu gosto de ter amigos, e eu ensino meus filhos a importância que é ter amigos, sabe? Porque eu acho que isso... não tem dinheiro que pague, não tem nada no mundo que dê o valor de ter uma verdadeira amizade, entendeu? Então, eu acho que isso para mim é o mais importante. Então, eu tenho as pessoas que eu quero ter ao meu redor, eu gosto das pessoas que estão ao meu redor e que permaneçam ao meu redor. Então, a minha profissão, dizer a verdade, cara, eu sou muito feliz. Que bom. Sou muito feliz. Que bom, mas é gratificante mesmo. Tenho certeza para você falar disso e tal. E como eu disse, volto a dizer, não quero ser repetitivo, peço desculpa para vocês que estão nos assistindo, mas é difícil não perceber, cara, que para nós estamos aqui no estúdio, aqui em casa, é uma coisa assim, é uma energia mesmo que o mestre passa, esse amor, cara, esse carinho mesmo, é absurdo, mestre. Eu confesso que assim, não conhecia, a gente se conhece há muito tempo por conta da loja, por conta das atividades físicas em geral, mas ter esse bate-papo com você aqui está sendo enriquecedor demais para mim, e eu quero começar te agradecendo principalmente por ter disponibilizado esse tempo. Eu sei que é curto,
correria, nós estamos gravando dia de semana, então ainda piora, digamos assim, a nossa situação, né? Nós que trabalhamos com as aulas, com nossos compromissos normais, de família, de tudo, enfim. Você separou esse tempo para vir aqui, então não tem como te agradecer por isso, por essa disponibilidade de tempo, que eu sei que é difícil, por essa oportunidade mesmo, mas principalmente, cara, eu aprendi muito nesse episódio, nesse momento que a gente ficou aqui, aprendi demais mesmo. Vou tirar com certeza muita coisa boa dessa conversa que a gente teve, e até por questão de vida mesmo. Me identifico um pouco com a trajetória sua, né, nessa questão dessa paixão pelo esporte, nessa questão de ter pessoas boas ao lado, você gosta de ter pessoas. Então, assim, te agradeço de coração, cara, por conta desse aprendizado, que é algo que, como você disse, é um conhecimento que a gente não compra, é algo que não tem como eu mensurar aqui o valor, né, o preço, melhor dizendo, mas sim o valor. É algo valioso mesmo para mim, esse tempo que você disponibilizou, essa oportunidade de estar aqui. Então, cara, muito obrigado de coração por ter vindo aqui, por ter nos passado um pouco da sua história, ter aberto o coração pra gente aqui, falado do seu dia a dia, do que você gosta, e te agradecer de coração, mestre. Obrigado mesmo. Gabriel, eu que te agradeço essa oportunidade, porque eu sou um cara que estou sempre aberto a aprendizado, sabe? Eu não sei tudo, não vou morrer sem saber tudo, e tudo que eu puder fazer para não só para aprender, mas para ensinar, eu estou disposto, sabe? Estou disponível. Então, assim, essa é a minha vida, eu acho que esse é o meu propósito aqui na vida. Seu legado, né? É, meu propósito aqui na vida, eu vim para isso. Então, a gente tem que saber, assim, para que você veio ao mundo, para que Deus te colocou aqui. Ele te colocou por algum motivo, né? Eu acho que esse é o motivo que Deus me colocou aqui, sabe? Então, eu acho que tento fazer o trabalho que Ele me colocou para fazer, da melhor maneira possível. E assim, te dá suporte, te dá força para isso. Aí você disse assim, dessa dificuldade de estar aqui hoje, mas o universo ele conspira tão a favor que eu tive uma pessoa, um aluno que desmarcou uma aula. Pra gente ter mais tempo. Olha só, né? Então assim, quando a gente faz as coisas que gosta e que não é nada sacrificante, eu acho que o universo ele conspira a favor. Vai ajustando ali, sim, tem acho que Deus ajuda a gente. Obrigado mesmo, mestre. Eu agradeço. Sinceramente, aprendi muito com o pessoal que está assistindo aí, eu tenho certeza. Vai ser um episódio assim, enriquecedor mesmo para vocês, que agrega ainda mais a vida de vocês. E mais uma vez, muito obrigado. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Clica nesse linkzinho aí, nesse botãozinho aí. Se inscreve, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo nosso. Sempre acompanhe, a gente vai postar vídeo semanal. Então hoje a gente fez com o mestre Ricardo, em breve vai vir mais um convidado especial. Provavelmente, mesmo, vamos ter que fazer parte 2 também, porque, cara, sua vasta experiência e vivência aí nos torna possível isso. Então, cara, obrigado de coração, obrigado mesmo, tá? Tenho certeza que o pessoal, assim como eu, aprendeu demais. E é isso, galera. Espero que vocês aproveitem, desfrutem de tanto conhecimento. Beleza? Mestre, se quiser se despedir, falar alguma coisa, sinta-se. Vou falar só uma coisinha, se inscreva no canal. Valeu, obrigado, mestre. Tamo junto. Valeu.